Professor, eu acho que o senhor está com o microfone fechado. Já está mutado, professor. Obrigado. Estava falando só que caiu aqui a luz em casa, meu computador desligou. A tela do quadro, que é um notebook, né, um tabletzinho, ficou ligado, que tem a bateria interna no break dele, só que provavelmente o modem reiniciou. Estou aqui no 4G, vou ver se consigo me conectar aqui. Rapidinho. Voltando. Foi provavelmente uma queda rápida de energia, porque só o meu PC desligou, a luz deu uma piscadela. De novo. Caiu aqui. Rapidinho. Não sei o que está acontecendo. Caiu uma segunda vez aqui, estou até preocupado. Mas já estou entrando. Vou deixar o celular ligado aqui no cantinho, qualquer coisa. Eu consigo rotear a internet do celular. E se cair energia, eu ainda tenho o 3G aqui para transmitir para vocês. Sim. Aí, se eu sentir firmeza na energia, eu passo para o computador aqui, mas vou deixar ele ligado aqui, vamos ver se vai. Caramba, tem 3 dispositivos ao mesmo tempo. Isso aqui tá... Nossa, central de controle aqui da NASA. Pronto, beleza. Voltou aqui compartilhar. Bom, pelo menos agora, se cair energia, eu não vou parar de transmitir, porque eu estou no 4G. Tem que acabar a bateria, né? Alô, vocês continuam me escutando? Mudei de microfone agora. Sim, professor. Tudo certo, professor. Beleza. Então, bora lá. Eu estava falando, então, que uma tarefa, quando ela está executando, né, ela vai ter o seu apontador de programa, que vai ser o ponteiro para o endereço que aquela tarefa está executando. Então, a tarefa tem um endereço de começo, o início da tarefa, e tem o endereço final do retorno dessa tarefa. Tem tarefas que não têm retorno, que são tarefas que rodam infinito, em loop infinito. E muitas tarefas, a gente inclusive vai começar fazendo tarefas desse tipo assim.
Então, no meio da execução da tarefa, a tarefa vai ter o seu apontador de programa, PC, apontado para o meio dela. E isso faz parte do contexto da tarefa. A gente tem que salvar isso junto. Além disso, tem uma outra estrutura de dados que a gente precisa salvar junto com o contexto, que é a pilha, né? A pilha é um local de armazenamento temporário, né? A pilha, assim como o, o próprio, os registros do processador, né, são locais que o programa pode usar para guardar informações de maneira temporária. Ou até relativamente definitivo, né? Porque a pilha ali está na memória RAM, enquanto o programa estiver executando, ele pode usar aquela informação, aquele espaço para aquela tarefa. Então, quando a pilha está executando, você tem lá alguns objetos, né? Você tem objetos de 16 bits, objetos de 32 bits, objetos menores, né? Então, o último carinha aqui é o que a gente chama de topo da pilha, top of the stack, e faz parte do contexto também. Então, eu vou dizer que a condição atual da pilha faz parte do contexto. Condição. E aí, o que eu digo com condição atual da pilha? Tudo que está dentro da pilha, né? Quando você, inclusive o ponteiro da pilha, quando você interromper uma determinada tarefa para executar, a gente vai colocar na pilha naturalmente, por entrar na interrupção, né? O kernel, quando ele interromper a tarefa para poder executar, naturalmente ele vai colocar na pilha duas informações importantes, que são o PC que eu estava rodando atualmente, né? O último valor de retorno do PC, o PC fica na pilha, e o registro de status, o SR. Além disso, a gente viu que tem em 20 bits, né? O registro de status ele é dividido, é compartilhado com a parte mais significativa do PC. Então, isso é um aspecto interessante da arquitetura do MSP430X. Então, a pilha, juntamente com o apontador de programa, o ponto de execução da tarefa, isso aí tem que ser armazenado, isso faz parte do contexto da pilha. Então, e aqui o último aspecto do contexto é o valor de todos os registradores. Tá? Porque os registradores, né, a gente não sabe quais registradores uma determinada tarefa vai estar usando. Quando a gente trabalha em C, então R0 até o R15. Quando a gente trabalha em C, a gente não sabe qual é a escolha que o compilador faz para usar aqueles registradores. Bom, a gente até sabe, né? Se a gente olhar lá no User Guide, a gente sabe perfeitamente quais são os registradores que o compilador vai usar para passagem de parâmetros, eventualmente para uma variável local, etc. Mas não é uma coisa que a gente quer ficar pensando o tempo inteiro, né? Então a gente salva todos os registradores. Então onde que a gente vai colocar isso? Bom, na memória do sistema operacional, do ponto de vista do sistema operacional, né, do kernel, o sistema operacional vai organizar a memória e vai dividir ela em pequenos pedaços, um pedaço para cada tarefa, para facilitar um pouco a vida, né? Então, o kernel vai organizar a memória. Professor, Oi. o senhor pode me explicar direito o que é kernel? É porque eu fico com dúvida se é uma parte mais de hardware ou se é a parte mais de software. Se tem a ver mais com a instrução do PC ou se tem a ver com a função mais baixa do sistema. Uhum. Excelente pergunta, Thiago. Kernel em inglês é a tradução de núcleo, né? O nó, o centro, aquilo que é o principal. Então, tem a tradução literal de kernel, você pode falar
Dentro da nó, você tem, sabe, quando a nó tem a casca da nozes, né? Você quebra ela e lá tem o kernel, tem a parte comestível, é o centro, é a parte de dentro. Então, o kernel, quando a gente está falando sobre sistema operacional, o kernel se refere ao software, a parte de software que faz gerenciamento de tarefas. Então, o kernel é um software ou seja, é um conjunto de funções e chamadas de programas. Ele é programa mesmo, não tem nada a ver com hardware. Ele é um programa que faz o gerenciamento de tarefas. Então, o kernel roda quando a gente for interromper uma determinada tarefa. O kernel está sempre rodando, né? O kernel, no sistema operacional que a gente vai programar, ele vai rodar a cada 2,5 milissegundos. Então, a cada 2,5 milissegundos, uma tarefa é interrompida para outra tarefa ocupar o processador. Então, o kernel ele tem que ser um programa bem curtinho. Ele tem que executar, ele é meio invisível, né? Ele tem que executar, trocar a tarefa no processador e desaparecer. Então, ele é uma rotina de interrupção. A gente pode falar dessa forma. Ele é uma rotina de interrupção que é responsável por organizar e escalonar as tarefas, ou melhor, organizar o uso do processador conforme o sistema avança, né? Então, eu vou botar assim, um software na forma de uma rotina de tratamento de interrupções forma de uma rotina de tratamento de interrupções que é responsável por... Aí tem várias responsabilidades do kernel, tá? E aí, geralmente, quando a gente fala sobre essas responsabilidades, cada uma dessas responsabilidades forma um componente do kernel. Então, gerenciamento de memória é um componente do kernel, escalonamento de tarefas é um outro componente do kernel, capacidades de botar o sistema em modo de baixo consumo de energia, né? Modo de low power também é uma responsabilidade do kernel. E aqui eu vou botar de maneira bem ampla, bem genérica, que é responsável por gerenciar a memória e escalonar tarefas. Isso é extremamente importante, né? Gerenciar a memória. Vocês já devem ter, vocês que fazem computação, ou vocês que já fizeram programas antes, vocês já devem ter escutado falar no malloc, né? Fazer alocação de memória dinâmica, né? Quando se escreve um programa para o sistema operacional, ou em qualquer linguagem de programação, geralmente tem um malloc, ou calloc, né? Ou calloc. Esse é um software, uma parte do sistema operacional que o seu programa vai pedir para o sistema operacional, olha só, eu quero uma região de memória desse tamanho, arranja aí para mim. E aí o sistema operacional vai lá, ele procura na memória um espaço contínuo para te fornecer aí ele tem uma tabela, né, para gerenciar essas partes de memória. Fala, não, encontrei aqui um espacinho para você, está aqui o ponteiro para você começar a usar essa memória. Então, o kernel, ele está, ao mesmo tempo, ele reserva um espaço para o programa rodar, mas ele também, esse espaço pode aumentar e diminuir dinamicamente, conforme o programa for pedindo. Então, isso é responsabilidade do kernel. E aí, nesse gerenciamento de memória, a maneira mais simples de fazer esse gerenciamento, que é o que a gente vai implementar aqui hoje, é eu separar a memória do controlador em espaços reservados para cada tarefa. Então, eu vou ter, obviamente, né, um espaço reservado aqui para o kernel fazer o processamento dele, para guardar o kernel é um processo, né? O kernel é um processo em formato de rotina de tratamento de interrupção. Então, a gente vai dizer que tem uma parte exclusiva aqui do kernel. No MSP430, talvez aí para quem já usou o endereço 2400, né, em hexadecimal, faça algum sentido, algum significado, né? O
o 1C00, para quem está usando uma plaquinha da série FR, que não tem USB, que geralmente o 1C00 até o 2400 é reservado para o USB, né? Aí eu falei para vocês lá no laboratório que eu queria deixar até o endereço 2800 reservado só para o kernel. E a partir do 2800 a gente ia usar para as tarefas. Então, sei lá, eu ia colocar uma tarefa A, uma tarefa B, a tarefa C, e cada tarefa ia ter, então, a sua região de memória reservada para ela. E aí, o que a gente fez? A gente reservou 80 em hexadecimal bytes para cada espaço de tarefa. E isso, por enquanto, para tarefas muito elementares é mais do que suficiente. A gente tem que lembrar que a gente está trabalhando com um microcontrolador, que tem uma memória muito pequenininha. O final da memória aqui é o endereço, o começo da memória flash, né? Aqui eu estou falando da memória RAM, tá? Memória RAM. O final da memória RAM é no 4400 em hexadecimal. Então, memória finita, que ela pode acabar rapidinho, e lembrando que a pilha do kernel, né, a gente tem que reservar aqui um espaço final para a pilha do kernel. Então, a gente deixa uma margenzinha, uma gordurinha aqui para a gente não atrapalhar essa pilha do sistema operacional. Então, a gente tem um endereço final aqui de tarefas. E esse tamanho, né, dessa faixa de endereço, sei lá, a gente botou aqui o 2880, depois a gente botou o 2900, né? Tudo em hexadecimal. E aí depois o 2980 e por aí vai. Até o 4400. Então tem um número máximo aqui, o número máximo de tarefas. Esse número máximo de tarefas que o sistema operacional pode comportar vai depender da complexidade das tarefas que eu vou colocar. Uma estratégia muito simples e muito elementar de alocação, de distribuição de memória, é você falar, não, cada tarefa tem um seu espaço fixo e ele se vire com esse espaço fixo aí que eu dei para ele, né? Não pode requisitar nada mais. Uma outra solução mais inteligente é você falar, não, eu vou dar um espaço para uma tarefa, mas se ela me pedir mais espaço, eu vou procurando alocar em espaços contínuos. E aí vem o desafio, como é que eu faço para evitar fragmentação da memória, né? Porque eu vou ter pedacinho da tarefa A aqui, depois eu vou ter um pedacinho da tarefa A lá no final, depois eu vou ter mais um pedacinho da tarefa C aqui. Então, começa a ficar, o acesso à memória começa a ficar lento, né? Porque acessar de maneira contínua é muito mais rápido. Então, evitar a fragmentação da memória é algo que o kernel também tem como responsabilidade de fazer, um dos objetivos do kernel. Mas tá. Então, com base nisso aqui, a gente escreveu na aula passada, né, se você pegar esses contextos aqui, né, se você pegar tarefa A, tarefa A aqui, pegar a tarefa B aqui, e uma tarefa C, você vai ter uma visualização de como que a tarefa está executando em um determinado momento. Então, a tarefa, quando ela está executando, ela vai ter nesse espaço de memória, sempre no final da memória, aqui, a estrutura da pilha. Lembra que a pilha, na verdade, ela é uma estrutura que sempre começa nos endereços maiores, e toda vez que você coloca alguma coisa, ele decrementa o endereço. Eu gosto de desenhar ela nessa forma aqui, né? O endereço maior aqui embaixo, então vamos pegar a tarefa A aqui, que vai do o primeiro endereço da tarefa B, né, esse último endereço aqui, que não existe na tabela da tarefa A, é o 2880H. E o primeiro endereço aqui é o 2800H. Já a tarefa B começa no 2880H e termina lá no último endereço aqui, que não faz parte dessa tabela, que é o 2900H. Aí, da mesma forma, eu tenho aqui o 2900H para... até um espaço em branco aqui, que é o 2980H. E aí eu gosto de desenhar dessa forma, porque eu sei que toda vez que eu colocar alguma coisa
na pilha, né? Essa parte de baixo aqui, como é na pilha, eu vou levantando, é como se eu realmente estivesse empilhando coisas fisicamente, né? Uma em cima da outra. Então, eu vou empilhar alguma coisa, isso aqui são variáveis, né? Que a tarefa A está usando. E aí a tarefa A eventualmente vai ser interrompida. O kernel vai lá e fala, opa, tarefa A, para de executar agora, eu vou executar agora, eu vou ver quem é a próxima tarefa que tem que executar e eu vou botar na memória. Então você para agora. Então nesse momento, quando a interrupção acontece, o PC da tarefa A, ele é salvo aqui, tá? Juntamente com o registro de status no momento da execução da tarefa A. Isso aqui faz parte da interrupção, isso aqui é natural. Quando o kernel executa, ele faz isso automaticamente. Então aqui eu tenho a parte mais significativa do PC. E aqui em cima é onde a gente vai colocar as demais coisas do contexto. Então o que faltou no contexto? Bom, o R0 já está aqui. O R0 é o PC. O R1 é o registro, o R1 é o ponteiro da pilha. O ponteiro da pilha a gente tem que salvar na estrutura que representa a tarefa. Tá? Então, o top of the stack, né? O TOS, top of the stack, para a tarefa A, tem que ser salva numa região de memória que está reservada para a tarefa A. Vai ser um objeto que a gente construiu para aquela tarefa. E aí a gente precisa salvar mais algumas coisas também, né? A gente precisa salvar todos os demais registradores. Aí eu vou salvar aqui a partir do R4, porque o R2 e o R3, o R2 é o ponteiro da pilha, então não precisa porque a gente vai salvar ele lá no objeto. O R3 não precisa salvar porque o R3 ele não guarda informação, ele é um registro de apenas leitura para o gerador de constantes, né? Então ele não é tão importante de salvar. Então do R4 até o R15 aqui. Então esse aqui a gente vai chamar isso aqui tudo de contexto. E aí mesma coisa para a tarefa B, né? A tarefa B vai ter lá mais uma estrutura semelhante, o PC da tarefa B, registro de status, e a parte mais alta do PC, e aqui o contexto do R4 até o R15. Tá? Então, essa parte aqui é uma parte que a gente vai ter que descarregar toda vez que a gente for mudar de tarefa. Então, é importante que quando você registre uma tarefa, o que o sistema operacional tem que fazer? Ele tem que ir lá, alocar um espaço na memória RAM, ele tem que falar, olha, esse espaço aqui está reservado para a minha tarefa A. E a gente faz isso de maneira bem simples, né? A gente tem lá um contador de tarefas, toda vez que a gente registra uma tarefa, ele conta mais um, e aí eu tenho também um gerador de endereços para me dar o próximo endereço da próxima tabela da pilha. E isso aí a gente faz para todas as tarefas. O lance, a gente vai ver daqui a pouco, né? O que eu devo fazer para inicializar o sistema operacional, para lançar a primeira tarefa. Para lançar a primeira tarefa é um pouco mais... eu vou ter que mexer um pouco nessa estrutura. Porque a pilha, quando você inicializa ela, né? A princípio a tarefa não rodou. Então essa estrutura de pilha, isso aqui é a memória RAM, mas também, lembrando que a memória RAM também representa a pilha de cada tarefa. Então, essa aqui é a pilha da tarefa A, aqui é a pilha da tarefa B, pilha TC. Então, cada tarefa tem a sua pilha, né? E aí, quando a tarefa está pronta para executar, na verdade, o conteúdo desses registradores, desse contexto aí, ele é inexistente, né? A gente não precisa modificar manualmente os valores ali. A gente pode zerar se a gente quiser, ou a gente pode ignorar se a gente quiser, tanto faz, né? Então, vou mostrar para vocês como é que faz isso aqui no código. Vou mostrar como é que ficou o meu código da aula passada. Até aqui, vocês têm alguma pergunta? Vocês querem comentar alguma coisa? Professor, eu tenho uma pergunta. Ela não está ainda muito clara na minha cabeça, mas vamos lá. Uhum. A própria Vamos pergunta, lá. né?
Bom, a gente vai salvar a stack quando entrar na interrupção, certo? Certo. Só que como funciona o procedimento para retornar para a tarefa? Porque vamos supor que eu acabei, terminei a interrupção, já configurei qual tarefa que eu vou executar, só que eu ainda não dei o RET-I, né? Perfeito. Eu continuo executando a rotina de interrupção só com o stack point. Não, o stack pointer eu já vou ter retornado. Aham. Já vou ter. Como é que Você é? vai... Uhum. Eu entendi a tua pergunta. Eu vou rodar só com o program counter e basicamente isso, né? É Eu só o program entendi. counter, né? Eu entendi, inclusive, por que ainda está confuso, né? É o seguinte, uma das coisas que a gente vai modificar durante a execução do kernel é o ponteiro da pilha. Então, na hora que o kernel está rodando, ele vai modificar a posição para onde o ponteiro da pilha aponta. Então, quando você está trabalhando na tarefa B e você preencheu todo o contexto da tarefa B, é hora de voltar para a tarefa A. Então, você pega o ponteiro da pilha que já estava salvo lá no objeto da tarefa A e bota ele de volta no ponteiro da pilha, que é o registrador R1, R2. Quando você faz isso, agora você está apontando para a posição de memória da tarefa A. E lá dentro da pilha tem inclusive o endereço de retorno da tarefa A, que é uma coisa que a gente não vai precisar trabalhar. Uma das coisas interessantes aqui sobre esse objeto, a gente só salva o endereço de entrada da função. Depois que a gente faz isso, a gente não precisa mais desse endereço de entrada, porque o próprio endereço do ponto de execução daquela tarefa vai estar salvo na pilha. Isso é feito automaticamente pela interrupção. Vou Sim. mostrar como é que faz, talvez fique mais claro quando eu mostrar aqui o código. Para entender direitinho, você tem que acompanhar o código passo a passo, abrir o debugger, né, com a lista da memória e ver o que é o conteúdo da pilha naquele momento. E a pilha muda de posição, então você tem que mudar de posição da região de memória de observação também. Ok. Mas vai ficar claro, pode ficar tranquilo. Eu sei que é confuso nesse instante. Obrigado. Então, olha só. Tá compartilhando aí com vocês? O meu deu um bug aqui, não tá mais compartilhando é nada. Tá sim. Ah, tá. Deixa eu ver que Agora eu vou parou, tentar aqui né? de novo. Ele voltou. Como a energia aqui em casa voltou mais definitiva, eu vou cortar aqui o 4G, vou voltar para o Wi-Fi. Só um instantinho. Acho que pode ser isso que é o problema. Opa, calma. Ficou nervoso aqui o Teams. Aí foi. Agora sim. Então tá. Então estamos aqui no Code Composer. No Code Composer, eu fiz o exercício que a gente propôs lá no laboratório. Então vou mostrar aqui cada estágio, né, cada etapa. Então eu defini aqui em cima o... Ué. Só um instantinho. Eu defini aqui em cima o início da memória RAM, só que é o início do ponto de vista das tarefas, né? E aqui eu defini um objeto que representa uma tarefa. E já criei 10 tarefas, por exemplo. O espaço suficiente para armazenar 10 tarefas aqui. E aí eu criei aqui dentro dessa estrutura um ponteiro para uma tarefa, né? Eu acho que aqui talvez o nome mais adequado não seja ponteiro para uma tarefa, mas talvez seja o entry point, né? O ponto de entrada da tarefa. E aí a gente falou lá no laboratório que eu queria fazer uma função chamada registro de tarefa, né? Regtask, para registrar uma tarefa no sistema operacional. E essa função, então, ela assume como parâmetro de entrada o nome da tarefa. A ideia disso aqui é que eu tenho uma tarefa, sei lá, vamos supor que eu tenho aqui uma tarefa
void task A, que não faz nada, sabe? Faz só um loop infinito e fica lá piscando o LED. Sei lá, tem um delay cycles aqui para esperar um tempo e faz piscar o LED. P1 out, toggle, o bit 0. Tá? Então, se eu tiver, por exemplo, essa tarefa, eu quero usar o reg task para registrar essa tarefa. Então, na rotina principal, antes de inicializar o kernel, eu vou fazer assim, um reg task A. Eu quero usar ela dessa forma. Então, eu quero registrar a tarefa A, e aí o sistema operacional se vira, né, para criar um ponteiro para essa tarefa, para inicializar o ponteiro, inicializar a pilha. Então, essa é uma função, é um dos componentes do sistema operacional, do kernel do sistema operacional, que faz o gerenciamento de memória dessa tarefa. Tá? Então, o que o regtask faz? O regtask, eu criei aqui uma variável t global, que ela começa em 0 e toda vez que cria uma tarefa, ela vai incrementando. Então, por isso que eu declarei ela como estática. Não tem muitas tarefas, então eu criei uma variável de apenas 8 bits, mas poderia ter sido de 16 bits, que como a arquitetura do MSP430 é de 16 bits, não faria absolutamente nenhuma diferença. E aí eu construo o objeto da tarefa, né? Coloco no vetor. Então tem o objeto das tarefas que eu criei lá em cima, que tem duas entradas, o ponteiro para a tarefa e o ponteiro para a pilha. O ponteiro para a tarefa é simplesmente o parâmetro de entrada, né? É o ponto de entrada da tarefa, é o nome da função que eu passei para essa função, né? Para a função que registra as tarefas. E o ponteiro da pilha eu tenho que criar, que é para criar aquela estrutura, né, dividida entre espaços fixos para cada tarefa. Então, a partir do endereço de início da memória RAM, eu vou reservando P vezes 80 bytes para cada tarefa. Como isso aqui é um inteiro, né, isso aqui é um número inteiro, é um valor inteiro, eu tenho que falar para o compilador que, para guardar numa variável de tipo ponteiro, eu quero que ele interprete esse número como um ponteiro para palavras de 16 bits. Então, por isso que eu tenho esse parênteses aqui na frente. Isso aqui é chamado de um cast estático, né? Static cast. E depois eu inicializo a pilha da memória. Esse aqui é o aspecto importante. Tá? E aqui que vem, acho que talvez a parte mais confusa, né? Aqui eu vou acessar a região de memória que o sistema operacional reservou para essa tarefa. Então, quando eu boto asterisco, um ponteiro, esse asterisco aqui, ele me permite dereferenciar esse endereço. Lembra que esse endereço eu acabei de criar aqui. No caso da primeira tarefa, é o 2800. Então, eu quero acessar o conteúdo dentro do 2800. Então, eu boto esse asterisco, falando, eu quero acessar a região dentro do 2800, e eu vou colocar dentro desse valor um número que vai ocupar 32 bits na memória, que tem o valor do ponteiro, né, do endereço da tarefa task. Task é um ponteiro, ele tem 20 bits, então não dá para usar um espaço de 16 bits aqui. O menor espaço alocável para uma palavra de 20 bits na memória RAM não dá para fazer 20 nem 24. Eu tenho que pular direto do 16 para 32. É uma limitação da arquitetura, não tem jeito. Isso é para manter o alinhamento das palavras, tá? Sempre em endereços pares. Então, a gente faz dessa forma. Aí eu já decremento essa pilha aqui, né? Decremento o ponteiro da pilha para avançar para o próximo elemento. Isso aqui é como se fosse um push, tá? Eu estou colocando na pilha o endereço do PC, de retorno do PC. Na próxima posição da pilha, eu vou colocar... só que isso aqui é o seguinte. Esse ponteiro da pilha aqui, ele, na verdade, ele é um ponteiro que só recebe 16 bits. Então, essa operação aqui, ela vai cortar somente os 16 bits menos significativos do ponteiro que aponta para a tarefa. Seria equivalente a eu botar aqui o int 16t. Só que quando eu coloco o int 16t, se não me engano, ele me dá um warning. Aí eu achei esse warning meio chato e troquei para 32 aqui. Mas esse warning dele aqui, ele é real, tá? Ele está falando assim, ó, conversão de um ponteiro para um inteiro de menor tamanho.
E ele está certo, né? Porque é isso que está acontecendo. O ponteiro tem 20 bits, eu estou convertendo ele para um inteiro de 16 bits. Aí só para tirar esse warning eu botei aqui de 32, mas na verdade isso aqui engana. Porque como o objeto de destino só é uma região de memória de 16 bits, lembrando, ó, vamos lembrar, a paystack aqui em cima, eu declarei como um ponteiro que aponta para palavras de 16 bits. Então, o paystack, quando eu dereferencio ele, com certeza eu vou guardar coisas de 16 bits. Então, isso aqui vai cortar os 4 bits mais significativos do meu endereço da minha tarefa, né? E aí, o que eu faço? Eu preciso salvar essa parte mais significativa, né? Os 4 bits que faltaram aqui, lembra que era 20, e eu salvei 16, faltaram 4. Essa parte mais significativa, eu vou colocar seguindo a estrutura lá do MSP430. Fala, professor, como é que você sabe disso, né? Como é que você descobriu isso aí? Para saber disso aqui, se você estiver, por exemplo, trabalhando com uma outra arquitetura e você quiser repetir, fazer a mesma coisa, você tem que ir no User Guide, vou abrir aqui para vocês o User Guide. Ah, caramba, o User Guide está lá no meu servidor e como caiu a energia, provavelmente ele desligou também. E agora, hein? Eu acho que o User Guide tá no Teams, professor, porque você botou. Boa ideia. Obrigado, Larissa, boa ideia. Nada. Vou olhar lá. Arquivos, documentos técnicos, User Guide. Maravilha. Nossa, salvou o dia. No User Guide, lá no capítulo do processador, o capítulo 6, se não me engano, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Ele fala um pouquinho sobre como é organizado essas coisas na pilha também. Interrupts, vamos lá. Olha só. Então, toda vez que há uma interrupção, aqui ele desenha a pilha no sentido contrário, né? Aqui é antes da interrupção, e aí quando acontece a interrupção, ele coloca duas coisas na pilha. Primeiro, os 15 bits menos significativos do PC, então PC de 15 até 0, e depois, no próximo endereço da pilha, ele coloca a parte mais significativa do PC, então os 4 bits mais significativos, olha só, do 19 ao 16, e o registro de status apenas os 12 bits menos significativos. Que é curioso, né? Porque o registro de status também é um registro de 20 bits. Por que ele está usando só os 12 bits menos significativos? Ele faz isso porque, de maneira inteligente, o registro de status... o registro de status é um registro pequeno de 16 bits. Mas ainda assim, ele só salva 12 bits, por que será? Se a gente olha a declaração do registro de status, aqui em CPU Registers, o registro de status, cadê? Stack Pointer. Aqui, o registro de status, ele só tem bits úteis até o bit de número 8, ou seja, ele tem 9 bits úteis, e do bit 9 ao bit 15 são todos bits que não servem para nada, são bits que estão reservados para atualizações futuras dessa arquitetura. Então, de maneira inteligente, a Texas pegou e falou, olha, já que eu tenho essa característica do meu registro de status, por que não eu aproveitar esse espaço de bits que não servem para nada para salvar a parte que faltou do PC? Se ele quisesse, ele poderia ter feito até uma arquitetura de... Aqui sobram quantos? 6, 9, sobraram 7 bits aqui. Então, esses 7 bits que sobraram, ele pode falar, olha, eu posso ter um endereço de 16 mais 7, 17 bits. 16 mais 7 dá 33 bits, 23 bits, né? Então, em vez de 20 bits, poderia ser 23 bits. Mas, é claro que esses números quebrados não são muito agradáveis, né? Sempre a gente tem que trabalhar em valores, pelo menos ou potência de 2, ou que são parcelas de metade em metade das representações tradicionais, né? De 8 bits, 4, 16, 32, 64, etc. Então, foi assim que eu descobri que
essa organização, né, que é proposta aqui para a pilha, ela deve ser obedecida também na hora que a gente for colocar alguma coisa na pilha de uma tarefa, né? Então, isso aqui é algo que a gente tem que respeitar. Então, para recuperar os 4 bits mais significativos do PC, o que eu faço? Eu pego esses 4 bits aqui, o PC inteiro, desloco ele todo para a esquerda, 4 bits, tá? Para pegar a parte que estava aqui fora e fazer ela alinhar com essa parte mais significativa dessa nova entrada da pilha. E aí eu concateno isso com o registro de status. E qual é o valor do registro de status no momento que uma tarefa vai executar? A única coisa que eu preciso setar aqui no registro de status, vamos lá, registro de status, 2, 3, está aqui. A única coisa que eu preciso setar aqui no registro de status, olha, as flags de carry, zero, número negativo, overflow, eu não preciso setar, porque são flags que vão ser modificadas durante a execução da função. Então, tem problema elas ficarem em zero. Esses 4 bits aqui são os bits de baixo consumo do processador. É o que desliga o processador, por exemplo, é o que desliga os osciladores, é o que desliga a clock, o SM clock, etc. A única coisa que eu preciso setar aqui é o GIE, é o Global Interrupt Enable. Tá? Isso aqui é importante para a gente salvar, para a gente poder ser interrompido, né? Para que quando uma tarefa execute, o kernel possa interromper essa tarefa. Então, as interrupções têm que estar habilitadas quando uma tarefa for executada. Então, a gente vai setar isso aqui manualmente lá dentro da pilha da tarefa. Então, vamos ver como é que fica? Abrindo de volta o User Guide, eu chego nessa expressão aqui. Então, eu pego aquele endereço de 20 bits da tarefa, desloco ele de 4 bits para a direita, fazendo com que os 4 bits da parte mais significativa, né? Então, só lembrando aqui, eu tenho o PC que tem lá o bit do bit 19 até o bit 16, que são os 4 bits mais significativos. Depois vem o bit 16, o bit 15 até o bit 0, é a parte menos significativa. E aí, quando eu desloco esse cara para a direita de 4 bits, o que vai acontecer? Esses 20 bits aqui, né? Isso aqui era um espaço, né? Daqui até aqui. Se aqui tinha 20 bits, eu preciso encaixar isso num espaço de 16 bits. Eu preciso, então, cortar parte desse objeto, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse cara, vou deslocar todo de 4 bits, aí o que vai ficar? Vai ficar o PC cortado nessa parte menos significativa aqui, de 19 até o bit 4. Né? Os menos significativos dessa parte de 16 bits aqui saíram fora. Ficou somente os 16 bits. Para deixar mais realista aqui, vamos aumentar um pouquinho o tamanho. Representativo, né? Não mais realista, mas mais representativo. Então, ficou aqui só do bit 19 ao bit 4. E aí, essa parte mais significativa que eu quero, exatamente esses 4 bits aqui, eu quero botar eles na parte mais significativa e vou concatenar com o valor aqui do registro de status. Então, o que vem aqui é o registro de status. E dentro do registro de status só vai ter o GIE dentro. Então, é isso que essa expressão aqui de cima está fazendo. Ela está deslocando a palavra de 20 bits para a direita 4 bits, pegando, filtrando, né, passando por passando por uma porta E, bit a bit, filtrando apenas os 4 bits mais significativos, ou seja, vou pegar apenas esses 4 bits aqui. Então, essa expressão toda aqui, ela faz eu filtrar esses 4 bits na posição alinhada aqui com os 16 bits mais significativos, e vou concatenar, ou seja, eu vou juntar com o bit na posição do GIE. E aí tem essa macro aqui pré-definida para a gente, o GIE, a gente não precisa botar manualmente o 8, né? Então, a gente pode usar esse GIE aqui.
Então, essa expressão toda aqui de cima, ela faz esse trabalho para a gente. Além disso, eu preciso também aqui na memória salvar espaço para mais quantos de R4 a R15, 12 mais 12 registros de 20 bits. Então, vou fazer assim, vou fazer um 28T, um contador de registros, tá? Eu vou inicializar em 12, então eu quero salvar 12 registros, então while R eu vou fazer o quê? Eu vou preencher a pilha, com o valor 0. Isso aqui é ilustrativo, você não precisa preencher com 0, mas isso é só para a gente visualizar lá no gerenciador de memória. Então, toda vez que você colocar alguma coisa na pilha, a gente tem que decrementar esse ponteiro aqui, para já pegar a próxima posição, né, já apontar a próxima posição para uma posição que é o topo da pilha. Então, toda vez que você coloca alguma coisa na pilha, ele decrementa e depois coloca. E aí, depois que você fez isso, você conta mais um para o contador de tarefas. Tá? A gente faz um T++ aqui para contar mais uma tarefa. Isso aqui ó, inicializa o contexto da tarefa de R4 até R15. Então, isso aqui seria o valor equivalente aos registradores de R4 a R15. Só que tem um lance aqui, tá, gente? É o seguinte, como os registradores são registradores de 20 bits, esse contexto ele tem que ocupar 12 vezes 32 bits. Então, cada decremento desse aqui, eu estou decrementando apenas 16 bits, porque isso aqui é um ponteiro que aponta para 16 bits. Então, na verdade, para cada registro, eu tenho que fazer isso aqui 2 vezes, né? Eu sei que é confuso, então eu boto aqui o dobro, né, 24, mas isso aqui é realmente para ilustrar o número de registradores, e isso aqui está ilustrando o tamanho do registrador. Cada registrador de 20 bits ocupa 32 bits na memória RAM, na pilha. Duas vezes, porque cada uma dessas atribuições ela vai gravar apenas 16 bits na memória. Então, nossa função que registra tarefas, ela está mais ou menos nessa cara aqui. E aí vem a pergunta, como é que eu inicializo uma tarefa? Né? Já que todas as tarefas estão nesse sentido, vamos fazer aqui, sei lá, uma tarefa que pisca o LED vermelho e uma tarefa que pisca o LED verde. Então, vamos botar assim, red, blink, e vamos botar aqui uma green, blink. Uma tarefa para piscar o LED verde e uma tarefa para piscar o LED vermelho. Tá? Cada tarefa ela é responsável pelos seus recursos, então eu tenho que setar o bit de direção. E aí eu vou usar essas duas tarefas no meu sistema operacional. Vamos ver como é que fica quando eu registro elas. Então, red blink. E vou registrar também a green. Vamos ver como é que fica isso aqui. Opa, tem que conectar aqui a minha plaquinha. Ok. Ops, fiz besteira. Então, estou pronto para registrar uma tarefa. Vou entrar na tarefa e vou ver o que aconteceu aqui dentro. Então, vamos ver
o objeto task, né? É o objeto 1022A. Então, esse é o endereço de 22 bits, olha que curioso. Na hora que eu olho lá na memória, 1022A, opa, 022A, é o início, é o endereço de início da rotina Red Blink, tá vendo? Red Blink começa aqui. Ela é uma rotina que vai até aqui, né? Que depois tem um jump, né? Ela termina aqui. Só que o que eu estou interessado aqui é esse endereço. Então, o endereço foi passado para a minha função de registro. Aí eu tenho o T, que é o número de tarefas, e o R, que é o número de registros, né? Que ele vai inicializar depois. Por enquanto está um valor aleatório aqui. Então, ele inicializa a estrutura das tarefas. Vamos ver aqui as tarefas. Tasks. São 10 tarefas. Então, aqui, por enquanto, a tarefa 0 não tem nada. Eu vou inicializar ela com o endereço da tarefa redBlink e vou inicializar a pilha no endereço 2800. Está aqui, ó. Beleza. Por enquanto está funcionando. Agora, eu vou inicializar a pilha dessa tarefa. Então, eu preciso ir para o endereço dela. Vamos lá no Memory Browser. Então, eu vou aqui em Window, Show View, Memory Browser. Vou deixar o Memory Browser aqui embaixo. Para ir lá para a posição 2800. Daqui para baixo, né, na verdade, 2800 já é parte da tarefa B. Tem esse pequeno detalhe, eu estava considerando aí no quadro que 2800 é o começo da tarefa A, mas na verdade eu me confundi, né? Por isso que é bom deixar uma gordurinha, né? Porque sempre tem esses errinhos aqui e acolá. É daqui para trás que é a pilha da tarefa A. Então, na verdade, a pilha da tarefa A vai estar para cá, ó. Vai estar aqui em cima. Esse aqui é o primeiro local da pilha. Esse aqui é o segundo. Esse é o terceiro, quarto, quinto, sexto, por aí vai. Então, o primeiro local da pilha é onde tem que ter o endereço, a parte menos significativa desse endereço aqui. Então, 1022A é o 022A que vai vir para cá. Vamos ver se isso funciona. Ó, não funcionou. Professor, Foi. por que você decidiu decrementar ao invés de incrementar a stack pointer? É porque no MSP430 a pilha funciona dessa forma. Toda vez que você coloca alguma coisa na pilha, ele primeiro decrementa e depois coloca. Ah, tá aí o problema. Falando a explicação, veio a solução. É porque essa linha aqui, ela faz o seguinte, ela primeiro coloca o objeto, e ela colocou de fato aqui, ó, 022A, e depois decrementa. Aí depois que o endereço foi para o 27FE, que agora está apontando para cá. Sim. Então eu teria que primeiro decrementar e depois colocar. Mas deixa assim, tá, gente? Eu acho que assim não tem problema. É só uma questão de interpretação do ponto de início e fim. Vamos dizer que isso aqui é o ponto é o fim da tarefa, o 2800, tá aqui. Então, próxima posição aqui é a posição que tem que ter na parte menos significativa. Ó, vou zerar aqui, só para a gente ver ele sendo completado. A parte menos significativa, esses três algarismos hexadecimais aqui, tem que ter o valor do GIL, o registro de status. Então, tem que ser 008. E a parte mais significativa aqui tem que ter os 4 bits mais significativos do endereço, que tem que ser esse algarismo 1 aqui. Então, por isso que ele vai virar 1008. Então, quando eu passar, ele de fato gravou lá o 1008, pegou o 1 mais significativo do endereço aqui, né, esse 1, e o 008 é o GIE. Então, deu certo. Agora ele vai inicializar, ele já rodou uma vez, né? Por isso que ele está tudo zerado aqui. Mas se eu botar aqui, por exemplo, algumas coisas aleatórias, né? Faca, café, coisa. A gente vai ver que ele vai zerando essas partes aqui. Então, cada registrador de 20 bits tem que ocupar 2 posições consecutivas. Então, se eu estou apontando para essa posição aqui, o primeiro registrador vai ocupar esses 2 caras aqui, porque eu preciso de 16 bits mais 4 dessa outra palavra aqui. Então, ele vai apagar este e este.
Vamos lá. Para o primeiro registrador, apagou o primeiro e apagou o segundo. Fez os dois. Para o segundo registrador, eu vou apagar este e este. Fez. Então, ele vai fazendo isso consecutivamente, né, até chegar no final. Professor, Oi. é a RIP que incrementa, né? Na verdade. RIP. A memória. RIP é um nome que a gente dá para uma região de memória específica para objetos dinâmicos, tá? É a pilha, é como se fosse uma pilha mesmo. Só que ela pode ser gerenciada dentro do programa. Quando você faz uma lock, por exemplo, você pede um espaço da RIP. E aí ele vai te dar um ponteiro que você pode usar como você quiser. Você pode incrementar, né, para você acessar objetos de maneira sequencial, ou pode decrementar usando uma estrutura muito semelhante à pilha. Essa estrutura aqui da pilha, viu, Lucas, de você decrementar e depois salvar, ela é uma estrutura específica do MSP. Outras arquiteturas podem ter estruturas diferentes. Você pode, como você falou, né, colocar e incrementar, ou incrementar de maneira incremental, conforme você vai colocando coisas na pilha. É uma coisa específica da arquitetura. Que você falou agora, eu lembrei que tem outras arquiteturas, não sei dizer qual de cabeça, que Uhum. a RIP incrementa e a stack decrementa. Ah, Elas tá, vão entendi. em direção contrária uma à outra. É. Isso faz bastante sentido, porque a pilha, geralmente, ela é colocada no final da região de memória alocada para aquela tarefa. Então, é natural que ela decremente toda vez que você coloca alguma coisa, porque ela está no final, né? E a RIP vem no começo. Então, é natural que no começo da memória você vá colocando coisas incrementalmente, né? E incrementando os endereços. Acho que faz todo sentido. Agora, olha só. Aqui tem agora eu acabei de perceber que tem um bugzinho, tá? No último endereço de memória, ele vai fazer isso para todos os endereços. Vou botar um breakpoint aqui para ele rodar tudo. Pof, rodou. No último endereço de memória que ele zerou, ele terminou com um ponteiro apontando para o próximo valor aqui que está fora da pilha. Ó, ele está apontando para o 27cc. Quando eu boto o mouse aqui em cima, ele fala, esse é o endereço do 27cc. Ele tinha que estar apontando para cá. É porque, na verdade, essa minha estrutura em C aqui, ela não está funcionando bem como uma pilha, né? Ela está fazendo ele está fazendo ele primeiro atribui e depois decrementa. E a pilha é o contrário, ela decrementa primeiro e depois atribui. Então, o que eu tenho que fazer? Eu poderia... Vai ficar feio, né? Mas será que eu consigo fazer aqui? Não sei se ele vai aceitar. Pode botar parênteses, né? Para ajudar um pouquinho a interpretação. Então, menos menos na frente é um pré-decremento. Ele está dizendo assim, ó, primeiro decrementa essa posição e depois executa essa linha aqui. Deixa eu ver aqui, menos menos. Será que ele aceita? Parece que aceitou. Ó, vamos ver se agora o valor vai para a posição correta. Agora foi. Tá vendo que o novo endereço, a minha tarefa mudou de posição. Quando eu fiz essa modificação, a minha tarefa mudou de posição. Era 222A, era 22A, agora virou 222. Agora tá bacana, agora eu gostei. Agora tá legalzinho. E aí, depois aqui do breakpoint, quando ele alocou todos os zeros, ele terminou apontando para o 27cc e aqui está no 27cc. Então tá perfeito. Agora sim tá correto. Aí ele Professor, termina. Oi, pode falar. teve uma outra coisa que eu percebi também, que a pilha, ela tá começando, né, no 2800 ali, 2800, e tá indo Uhum. para trás, né?
E aí a gente queria reservar aquela região do 2400 até o 2800 para o kernel, né? Exatamente, uma das coisas que eu também percebi aqui. A gente pode só colocar um mais um ali no task count, que está multiplicando ali em cima que você está fazendo. Boa ideia, boa ideia. É só fazer ter mais um aí, que aí resolve isso. Excelente ideia. Vamos fazer isso também, né, para a gente poder respeitar lá as nossas faixas de endereço que a gente tinha dito. Então, vamos ver se foi agora. Agora no Memory Browser eu tenho que ir para o 2880. Então esse é o final, isso aqui começa aqui para baixo é a tarefa B, daqui para cima é a tarefa A. Então a tarefa A reservou aqui o 2222 e o 1008. Então tá certo. Agora tá batendo, legal. Vamos ver se esse endereço aqui bateu, o 284C com 284C, tá dando certinho. Maravilha. Ele termina então incrementando o T, que vai para 1, e aí ele registra a tarefa green, né? Então, salvei essa tarefa, a tarefa green a princípio vai para essa posição aqui. Deixa eu tirar esse breakpoint aqui. Então, a tarefa green, vamos ver se ela está nessa posição. 101EC. Então, vou lá aqui no meu disassembly. 101EC. De fato, é o início da minha tarefa green. Então, beleza, deu certo. E a gente tem que ver aqui se na memória, no endereço 0x2900, ele preencheu com 1... Peraí, isso aqui dá certo? 01EC, tá certo, 01EC, beleza. Então tá perfeito. O ponteiro aqui termina em 28CC. 28CC, tá beleza. Então a nossa função de regtask agora está pronta. Agora a gente vai, para a aula de hoje, fazer a funçãozinha start RTOS, para o RTOS de fato começar, para ele começar a executar a primeira tarefa. Será que eu faço essa ou a gente faz o kernel antes, hein? Não, vamos fazer o kernel antes. O kernel vai ser uma rotina de interrupção, né? Então, o kernel, a gente vai botar num vetor, num pragma. Vamos ver aqui qual é o timer, né, o temporizador com maior prioridade. Deixa eu ver se meu servidor voltou ao ar. Não, ainda não. Depois eu tenho que resolver isso aí. Então vou ter que usar esse aqui mesmo. Deixa eu ver aqui no capítulo específico de... não é nesse arquivo não, é no datasheet. É no datasheet, deixa eu fechar. Deixa eu abrir aqui documentos técnicos. Nossa, que bug. Hein? Tá bom, então. Eu vou ter que baixar aqui de novo. Mas dá uma olhadinha aí no datasheet. Deixa eu pegar aqui um timer qualquer, tá? Para não atrapalhar a aula. Vou pegar aqui um timer qualquer, depois a gente muda esse vetor aqui. A gente usou o watchdog, né? Então vamos usar o watchdog timer. Vamos usar o vetor do watchdog que a gente já usou, né? Para escrever uma rotina de interrupção, a gente tem que botar um interrupt, void, a gente vai chamar isso aqui de scheduler. Tá? E aí o que o escalonador vai fazer? Ele vai pegar as tarefas e trocar elas, né? Ele vai primeiro salvar o contexto de uma tarefa e depois botar uma outra tarefa no lugar dela. Então, quando o escalonador executa, né, neste momento, a pilha da tarefa
atual, tem PC e SR. Eu preciso preencher com os registros. Então, a gente vai ter um pequeno momento aqui de save context, para a gente salvar o contexto de uma tarefa. E aí eu vou, então, escolher a próxima tarefa e depois eu vou restaurar o contexto. Então, restaurar o contexto. Salvo o contexto, depois restauro o contexto. Para salvar o contexto, não tem como fazer isso aqui se não for em assembly, tá? Porque em C eu não consigo vir aqui e falar push, eu não consigo vir em C, né? E falar, coloca na pilha o valor do registro R4. Do R4 até aquele push x.m, né? Ou push m.x. 12 R4. Eu tenho que fazer isso em assembly. Eu posso fazer isso em assembly direto daqui, usando a diretriz ASM. Aqui um push 12 push m.a. Nossa, como faz falta o user guide agora. A gente vê daqui a pouco. A partir do registro R15 para baixo. Assim, tá? Eu não lembro exatamente. E aí, para restaurar o contexto, eu vou dar o contrário, né? O pop m.a. 12 registros a partir do R15 para ele restaurar o contexto. Ou então a gente pode escrever uma funçãozinha em assembly mesmo para fazer isso aqui. Para escolher a próxima tarefa, basicamente eu vou ter aqui dentro dessa rotina de interrupção, eu vou escolher ciclicamente, tá? Não vou usar nenhum algoritmo elaborado, a gente vai fazer um escalonador round robin. A gente tem que escolher, né, o nosso algoritmo de escalonamento. E aí, um dos algoritmos simples de escalonamento é o round robin. Em português é o sequencial cíclico, né? Tem outros algoritmos. Tem um algoritmo com base de prioridades. Tem outros algoritmos mais inteligentes, né? Algoritmos que funcionam com base em estatísticas de execução do sistema operacional. Então, toda vez que uma tarefa é interrompida, você pode computar estatísticas, né? Quantas vezes ela foi chamada, se ela está ocupando muito tempo processador, né? Qual é a taxa de ocupação dela. E aí, com base nessas estatísticas, você escolher a próxima tarefa. Tá? Mas a gente vai usar o mais simples, que é o round robin, que é muito fácil, né? Na verdade, você vai ter um contador de tarefas, e a gente vai chamar aqui de o int8t a tarefa atual, vou chamar de task. Vamos fazer static, né? Static, para poder salvar o valor dela entre chamadas dessa rotina do escalonador. Então, vamos chamar de task a tarefa atual, né? Task, vamos chamar assim. Ela inicializa em 0. Então, toda vez que eu interromper, eu vou pegar a próxima. Então, vou fazer current task mais. Então, current task recebe current task mais 1. Só que eu tenho que me limitar ao número máximo de tarefas, né? Então, eu tenho que fazer aqui um mod no número máximo de tarefas. Max tasks. E aí, vamos fazer esse max tasks aqui virar um objeto global, para que a gente possa acessar ele aqui no kernel. O max tasks é esse tzinho aqui. Então, max tasks recebe T++. A gente pode otimizar esse código aqui, fazendo com que o T seja o max tasks, né? E faz essa declaração aqui uma declaração global.
Mas eu vou declarar o max tasks aqui, como o int max task começa em 0. Ele começa em 0. Uhum. Então, tendo escolhido a minha próxima tarefa, né, eu vou colocar ela Vou colocar ela para executar. E aí, como é que eu faço para colocar ela para executar? Eu tenho que gravar na pilha, na posição da pilha dessa tarefa. O que tem, né? Vamos aqui, ó, tasks, o meu objeto que junta as tasks. Eu vou pegar a tarefa atual e vou recuperar o ponteiro da pilha, né? Eu quero botar esse paystack no ponteiro da pilha. Então, eu tenho que pegar esse objeto aqui e colocar ele no SP, tá? Isso aqui é um desafio, tá? Como a gente está usando o compilador da Texas esse semestre, vou ter que dar um jeito de fazer isso. Vamos ter que imaginar como é que faz isso. Então, eu tenho que colocar esse cara aqui no registro SR. Não, no registro SP, Stack Pointer. E aí, depois que eu fizer isso aí, eu posso restaurar o contexto e iniciar a minha tarefa. E para iniciar a tarefa, basta retornar que o retorno da interrupção vai carregar, né, o RET, retorno da interrupção, o RET-I, vai carregar automaticamente, da interrupção, carrega automaticamente o valor de PC e SR que estão na pilha. E como a pilha atual ela é os valores da tarefa B, né, da segunda tarefa que eu quero executar, da current task, isso aí deve executar, isso aí deve ser bem fácil de executar. Então, agora o desafio é o seguinte, o desafio é como é que eu vou fazer para acessar um objeto do universo C lá em Assembly, né? Eu acho que eu posso fazer uma chamada de função, né? Vamos fazer isso? Acho que vai ser mais interessante. Se eu fizer assim, load, write, sp. E aí, a gente bota um parâmetro aqui nessa função, a gente bota como parâmetro esse ponteiro aqui, tá? E aí a gente fala que essa função aqui é uma função que não retorna nada. Vamos falar aqui, essa é uma função que não retorna nada, void, mas que recebe como parâmetro um ponteiro para função. É um ponteiro, não, é um ponteiro só. O int 16t paystack. E aí a gente vai escrever essa função em assembly. E aí vamos escrever essa função em assembly. Como é que a gente faz isso aqui? Então eu venho aqui, vou criar um novo arquivo. Eu vou chamar de port.asm. Port de portabilidade, são as coisas específicas dessa arquitetura, né? E aí a gente vai fazer aqui o que vai ser carregado na memória ROM. E aí eu vou fazer uma função write_sp com parâmetros de entrada o paystack, né? Então vou botar aqui, vou botar como comentário. Vamos escrever essa função. E aí, onde é que está esse parâmetro de entrada? É um ponteiro, né? Esse parâmetro de entrada geralmente está em R12, tá? E aí eu tenho que acessar o R12 para colocar esse R12 no ponteiro da pilha, no SP.
Então, bora. Então, é move conteúdo de R12 para SP. Só que é um move x.a. Eu quero usar a instrução estendida move x.a. Eu quero usar a instrução de endereços de 20 bits do R12. Caramba, gente, está ficando muito confuso. Tá, né? Mas confia em mim, vai dar certo. Tá. Parâmetro stack em SV. E aí essa função retorna. Só que como eu estou trabalhando com retornos de 20 bits, eu tenho que fazer um hatch A. Tá? E aí vamos definir esse ponto def aqui, vamos definir esse símbolo para o ligador, né, para o linker, saber que essa função está definida aqui nesse arquivo. E lá no meu arquivo.c eu vou falar, olha, essa função ela não é daqui, ela é uma função que está definida fora, extern. Compilou. Eita, nós! Agora é saber se funciona. Vamos ver se funciona. Eu nunca fiz isso antes, tá, gente? Eu quero ver se funciona. Eu tô louco para saber se funciona. Eu vou testar ela aqui na minha. Vou fazer um write sp e vou botar um valor aqui meio doido. Vou fazer um int 16t, o valor de 20 bits. O café. Opa, faltou um ponto e vírgula. Vamos ver se isso aqui funciona. Ó, se eu executar aqui para dentro, será que ele me leva para lá? Ele não conseguiu achar a função, né? É porque ele perdeu a pilha, então ele provavelmente não soube voltar para cá, porque eu mudei o ponteiro da pilha. Que doideira. Mas deixa eu ver se ele acessou a pilha corretamente. Deixa eu reiniciar. Estou aqui pronto para executar. Deixa eu ver se eu consigo botar um ponto de parada aqui. Consegui. Então ele entrou aqui. O ponteiro da pilha estava em 43F8 e o R12, ó, como era de se esperar, o R12, R13, R14 e R15 são os registros voláteis, né, de passagem de parâmetro para funções. Então, eles vão servir como todo argumento lá em C que você colocar, o primeiro vai para R12, o segundo vai para R13, o terceiro para R14 e por aí vai. A não ser que eles ocupem mais do que 20 bits. Se for um endereço de 32 bits, por exemplo, alguma coisa, um objeto de 32 bits, ele vai ocupar o R12 e o R13 para o primeiro elemento. Tá? E por aí vai. Então, na hora que eu executar isso aqui, o SP, ó, stack pointer, mudou, ó, foi para o E-café. Beleza. E aí agora vai dar pau mesmo, porque esse retorno aqui, caramba, como é que eu faço isso? Eu não posso retornar, né? Porque se eu mudei o SP, se eu retornar o que estava na pilha, que doideira, gente. Como que eu faço isso? Acho que a última coisa que eu tenho que fazer é isso, né? Só que aqui eu não posso retornar, eu tenho que fazer um branch para o endereço anterior. Então eu vou fazer uma loucura aqui, Peraí, gente, presta atenção, olha só. Eu vou voltar à execução, vou rodar até aquele ponto de parada. Estou aqui, tá? Estou aqui. Então, se eu der next, ele vai sobrescrever esse stack pointer. Por que esse endereço é importante? Eu tenho que salvar ele. Porque esse endereço aqui, nesse endereço está o meu ponto de retorno. Ele está aqui, ó. Esse 14442 é o endereço de retorno dessa função. Quer ver? Ó? Se eu for aqui no disassembly, pelo x14442, não é não.
Ah, não, desculpa, é que esse aqui é a parte mais significativa. Então, é o 10232. É o X. 10232. Era o momento que eu fiz a chamada, quer ver? 01232 era o endereço logo depois de eu ter chamado o write_sp. É o endereço para o qual eu preciso retornar a minha tarefa principal. Então, eu preciso salvar esse endereço, eu preciso fazer um branch para ele depois. Então, vamos tentar salvar esse cara aqui para poder fazer um branch mais tarde. É tipo um go-to, né, na verdade. Então, eu vou tentar fazer o seguinte, eu vou salvar, vou fazer um move x.a, o valor de SP. Não vou pegar nem o valor de SP, eu vou pegar o valor apontado por SP, @SP. E vou colocar ele em... Vou colocar ele aonde? Vou colocar ele... Tá, vou botar ele em R13, temporariamente. E aí o meu retorno não vai ser um retorno, vai ser um branch. O branch é a mesma coisa que escrever no PC. Então, move x.a R13 para PC. Caramba, será que isso aqui vai funcionar? Então, eu salvei temporariamente o conteúdo apontado pela pilha, que era o endereço que eu tinha que retornar. Lá, no endereço que eu tinha que retornar, eu vou pegar um novo valor para a pilha e vou voltar para a posição que eu estava anteriormente. Meu Deus do céu. Tudo bem. Temporariamente o endereço de retorno. E aqui retorna para a rotina, para a rotina que chamou esta função. Vamos ver se funciona aqui agora, hein? Deixa eu botar um breakpoint aqui, vou botar um breakpoint bem aqui. Entrei. Então, entrei. Estou aqui com o stack pointer ainda o anterior. Vamos ver para onde ele aponta. 43F8 aponta para cá, que é esse endereço. Então, se eu pegar esse endereço aqui e colocar em R13, será que ele vem em 20 bits? Eu não sei. Foi, ó, 10232. Maravilha. Então, deu certo. Agora eu vou pegar o conteúdo de R12, que é o novo endereço da pilha que eu quero. Vou colocar aqui em SP. Eu botei aqui. E agora eu vou retornar para a rotina principal. Caraca, foi. Oh, yes. Então, funcionou. Beleza. Ótimo. É claro que se eu usar dessa forma aqui vai dar pau, né? Não é assim que eu quero usar ela. Mas eu quero usar ela aqui dentro do meu escalonador. Então, para fazer ela aqui dentro, eu vou fazer o seguinte, eu vou... Ah, já está aqui, ó, write_sp. Qual que é o warning aqui? Ah, que ele não gosta que chame funções, mas... Whatever, man. Esse aqui é o momento que você começa a ver os warnings do compilador e você fala, não, relaxa, compilador, eu sei o que eu estou fazendo. E aqui, ó, esse pop, em vez de usar o SM, a gente pode também usar... a gente pode usar também uma função em assembly, será? Bom, não sei se precisa. Então, coloquei a pilha para apontar para a pilha da tarefa B. Depois eu restauro o contexto, então eu esvazio o contexto lá da tarefa B e retorno. Cara, para mim isso aqui tá ok. Professor,
Você vê que o escalonador é simples, né? Alguma dúvida aqui? Pode falar. Ele zera essa. Toda vez que ele entra na interrupção, ele zera nessa variável current task lá em cima. Lá em cima. Current task, tá. É. Current task a gente declarou como estática. Apesar de eu ter a atribuição igual a zero aqui, uma variável estática, ela tem comportamento de uma variável global, só que com visibilidade local. Isso significa que essa atribuição igual a zero aqui vai só ser executado na primeira vez que a current task ela aparecer. Depois, nas próximas execuções dessa função, dessa rotina de tratamento de interrupção, esse igual a zero aqui vai ser ignorado e ela vai guardar o valor da última vez que você usou ela. Então ela roda uma Agora vez, funciona. ela vai assumir o valor. Ela vai rodar o valor 1, vai assumir o valor 1. Depois, quando você rodar de novo, ela já vai ter o valor 1. Mesmo tendo esse igual a zero aqui, ele vai ignorar isso aqui. E aí vai pegar o valor 2. E aí, se eu tiver um máximo de tarefas de 2 tarefas, eu vou para a tarefa 3, né? Eu vou voltar para a tarefa 0, né? Então, vou ficar alternando entre 0, 1, 0, 1. Aqui está indicando para mim que a qualidade da rede está ruim. Vocês estão me escutando bem? Eu Dá tô pra sim. escutar Estamos tranquilo. escutando bem. Tranquilo, professor, tranquilo. Beleza. Então tá. Vamos testar isso aqui. Para testar isso aqui, eu preciso que o sistema operacional comece a rodar em algum momento, né? Eu acho que eu vou deixar isso aí como um desafio para vocês fazerem, porque, assim, do jeito que está aqui, eu vou passar esse arquivo para vocês trabalharem em cima, né, esse projetinho. E aí, em cima desse projetinho, eu queria que vocês tentassem pensar numa forma de como é que eu vou inicializar o sistema operacional. Thiago, você quer falar alguma coisa? Pode perguntar. Eu queria só perguntar se, além disso de escrever o SP, ainda teria que antes tirar os registradores da pilha que a gente tinha botado? Perfeito. Excelente pergunta, Thiago. E é de fato isso que a gente vai fazer. Quando você. Deixa eu botar aqui no quadro para pra poder fazer uma explicação ilustrada. A rotina do escalonador, ela assume que as tarefas já estão em execução, elas estão em andamento quando ele roda, tá? Então é como se a tarefa já estivesse em execução. Quando o escalonador escolhe uma nova tarefa para executar, ele tem que fazer isso que você falou. Ele tem que primeiro preencher a pilha com o contexto da tarefa que estava executando para salvar os registradores dela e depois esvaziar o contexto da nova tarefa que ele vai executar, ou seja, tirar o conteúdo daqueles registradores que estava na pilha, esses valores aqui, e colocar de fato nos registradores, tá? Isso é o restore context, restaurar o contexto. Então, para deixar bem ilustradinho o que a gente vai fazer, o escalonador, né, a tarefa do... Vou botar outra palavra, porque tarefa, para não confundir com as tarefas. Mas, assim, o que o escalonador deve fazer responsabilidades, vamos botar assim. Responsabilidades do escalonador. Então, o que o escalonador tem que fazer? Quando o escalonador entra em ação, ele está numa transição, né, entre a tarefa task A para a tarefa B. Então, task A, ela está saindo do processador, e eu vou colocar a tarefa task B. Tá? Então, eu vou representar a tarefa aqui, vou representar apenas a pilha da tarefa A e a pilha da tarefa B. Então, o escalonador scheduler, ele vai primeiro, a tarefa A, quando ela termina de executar, ela está usando lá a região de memória, né? A gente não sabe o que ela tem aqui, mas ela está usando. Quando ela é interrompida, quando o escalonador entra em ação, roda a interrupção, roda lá a watchdog timer flag. Ela aciona uma interrupção do processador
e aí o processador para de executar a tarefa, então ele estava executando a tarefa A, ele para de executar a tarefa e começa a executar o programa do escalonador, ele entra nessa rotina. Nesse processo de interrupção, ele salva aqui o PC e o SR da tarefa A. E o PC, vou chamar de PC+, aqui, que é aquela parte mais significativa do PC. Nesse momento, você tem razão, o escalonador ele precisa guardar o contexto, porque a tarefa A estava no processador, né? O processador é um objeto de hardware, CPU, e aí lá dentro do processador tem os registradores. Então, como ele vai descarregar a tarefa A, estava ocupando o processador, aqui eu tinha a tarefa A, opa, eu vou tirar a tarefa A daqui de dentro e vou colocar ela aqui, no lugar da tarefa A. Então, eu vou preencher esse espaço aqui com todos os registros lá de R4 até R15. Tá? Isso é a operação de Save Context. E aí, depois que essa tarefa saiu daqui, eu vou colocar a tarefa B. Então, eu vou pegar a tarefa B, e a tarefa B está parada, né? Então, se ela está parada, ela tinha lá o espaço da pilha que ela estava usando, no momento do código que ela estava usando, e aí aqui dentro eu tenho também o ponteiro da pilha PC da tarefa B, o registro de status, nossa, ficou grande, SR, e o PCB++. E aí aqui em cima eu tinha o contexto da tarefa B, então eu tenho R4 até o R15. Então vamos restaurar esse contexto levando a tarefa B para o processador. E aí essa é a segunda etapa do que o escalonador faz. Então ele pega, para fazer isso, né, o que ele tem que fazer antes? Primeiro, ele tem que salvar aqui o... isso é uma coisa que a gente deixou de fazer, tá? A gente tem que aqui, ó, salvar o ponteiro da tarefa A. Porque o ponteiro da tarefa A, se a gente não fizer isso, ele vai ficar perdido. O top of the stack, TOS da tarefa A gente tem que salvar isso aqui em algum lugar. A gente tem que salvar isso naquele objeto que a gente modela a tarefa A. E o top of the stack, que é o ponteiro aqui da tarefa B, TOS da tarefa B, a gente tem que carregar de volta lá, como parte do contexto, né? Isso aqui também é parte do contexto, que vai ser carregado aqui nos registradores do processador. Então, a operação inversa do que a gente fez, a gente fez uma função chamada write stack pointer, né? Write SP. Essa função a gente vai fazer o contrário antes, né? Então a gente vai primeiro descarregar a gente vai salvar o contexto da tarefa A e vai salvar o ponteiro da tarefa A onde ele parou. E aí salva isso no objeto da tarefa A. Depois, escolhe a próxima tarefa, e aí a gente vai escolher a tarefa B, né? A próxima tarefa que está ali na lista, e vai pegar essa tarefa B e vai falar, olha, da tarefa B, eu preciso então agora fazer um write SP. Eu vou escrever no ponteiro da pilha para escrever este valor aqui lá no registrador que aponta para a pilha. E aí, agora que o ponteiro da pilha está apontando para a tarefa correta, agora sim eu vou descarregar, vou fazer um restore context, né? Eu vou restaurar o contexto da tarefa B para que a tarefa B ocupe por completo o processador. Então, essa aqui é a ideia. Tá? Isso responde a tua pergunta? Sim, eu estava ainda meio confuso com a parte do push M, mas agora ficou bem claro. Deu para entender. A instrução pushM.A, ela é uma instrução que faz vários pushes, né? Ele coloca várias coisas na pilha.
Dá uma olhadinha no User Guide, lá no capítulo 6, para ver os detalhes dessa instrução. Mas, a princípio, o push m.a ele é equivalente ao push x.a, né? Porque o x.a é para endereço de 20 bits. O push x.a, ele carrega endereço de 20 bits para pilha. Então, ele ocupa para cada endereço de 20 bits 32 espaços, 32 bits de espaço na pilha. O push m.a, ele faz isso m vezes, né? E esse m é uma constante que você coloca na instrução. Então, ele é uma instrução complexa, uma instrução de vários ciclos, que ele vai fazer vários pushes. Mas é prático, é bom porque você escreve uma linha só e ele faz vários pushes de uma vez. Mas você pode fazer das duas formas. Você pode fazer com vários pushes ou usando só um push m.a. Eu achei interessante trazer essa instrução para cá, porque é uma instrução que não é mais uma instrução RISC, né? É uma instrução com cara de um processador CISC, de um processador tipo Intel, com cara de um processador que tem instruções complexas, multiciclos. Mas então é isso. Essa era mais ou menos as ideias que eu queria passar para vocês hoje. Então, olha, lembrando, tem um bugzinho ainda introduzido aqui no meu escalonador. Nesse código está faltando a configuração do watchdog, que a gente fez na semana passada, né? Precisa configurar o watchdog para gerar a interrupção. Precisa salvar o ponteiro da tarefa atual, para a próxima tarefa poder entrar sem problema e você não perder a informação da tarefa atual. E o que mais? E falta o Start RTOS, né? Que eu quero que vocês pensem um pouquinho como é que eu vou fazer para inicializar o sistema operacional. Como é que eu escolho a primeira tarefa? E se eu escolher a primeira tarefa, mesmo que seja arbitrariamente, como é que eu faço para entrar nela? Né? Para de fato começar a executar ela. Então, eu queria que vocês pensassem nisso aí um pouquinho para na quinta-feira a gente voltar e retomar esse código para a gente ter a base ali do sistema operacional funcionando, para que eu possa falar sobre os próximos assuntos, né? Que é sincronização de tarefas, comunicação entre tarefas, né? Que aí é a questão, tipo assim, imagina que duas tarefas querem concorrer por um recurso compartilhado. Duas tarefas querem acessar lá a porta serial. Como é que eu vou fazer para impedir o acesso das duas tarefas? Porque imagina, se eu estou transmitindo um Hello World, tem uma tarefa que está transmitindo um Hello World, e a outra está transmitindo um Bye Bye. Se as duas se misturarem, né, se as duas tentarem acessar o mesmo periférico simultaneamente, você vai ver lá o Hello World misturado com alguns caracteres Bye Bye, né, porque vai ficar tudo misturado, as duas estão tentando acessar o mesmo periférico. E isso aí não é legal, obviamente não é legal. Então você tem que criar mecanismos de parada, né, do tipo assim, tarefa A, peguei o recurso para mim, peguei a interface serial para mim. Se eu peguei a interface serial, eu não quero que mais ninguém use a interface serial até eu liberar ela. Então, no sistema operacional, é muito comum você ter funções do tipo get ou open, né? Abrir um terminal de comunicação, e enquanto um terminal de comunicação estiver aberto, quando uma outra tarefa chamar a função open, ela não vai conseguir, ou ela vai ficar travada, vai ser colocada no estado dormente, até que a primeira tarefa que pegou, ela termine, né, o seu trabalho. E aí a gente vai começar a discutir as questões mais críticas, que é o seguinte: será que pode acontecer eventualmente que duas tarefas façam o pedido de um recurso compartilhado ao mesmo tempo, e esse recurso compartilhado é liberado para os dois ao mesmo tempo? Ou será que as duas pediram ao mesmo tempo e as duas vão ficar travadas para sempre, implicando num deadlock? Né? Aí eu vou trabalhar um pouquinho esse conceito de deadlock com vocês nas próximas aulas. Então, por enquanto, vamos concentrar os nossos esforços aqui em fazer o sistema operacional funcionar, a versão de base, tá? Eu vou carregar esse projeto aqui no nosso grupo, para vocês terem como base o meu exemplo. E aí, vamos tentar fazer isso aí como exercício para quinta-feira. Pessoal, alguma dúvida? A princípio não, professor. Beleza, valeu, tchau. Então, gente, agradeço a atenção de todos. O Eduardo Vaz, o nosso monitor, né? O Eduardo, ele deve entrar em contato com vocês, tá? Durante essa semana aqui com um questionário sobre datas para uma possível aula introdutória, né? Do MSP 430. Só para
a gente talvez estabelecer meio, mais ou menos o mesmo patamar aí onde vocês vão poder tirar todas as dúvidas, né? De, cara, como é que eu acendo esse LED? Como é que eu interajo com esse botão? Né? O que é watchdog? Para ver se as coisas começam a fazer mais sentido para quem está tendo a primeira interação com o MSP 430. Então, fiquem atentos aí ao chat. Eu vou pedir para ele fazer isso hoje, tá? Mas eu não sei se ele vai ver a minha mensagem hoje. Mas hoje ou amanhã, fiquem atentos aí ao chat. Então, agradeço a todos a atenção. Eu vejo vocês, então, na quinta-feira que vem. Valeu, Tchau, professor. tchau, Até gente. quinta. Até mais, Tchau, tchau. Obrigado, professor. Até mais, professor. Arthur, Larissa, Vitor, vocês podem ficar rapidinho aí, para a gente ver o negócio das reuniões lá do PIBIC? Depois eu entro em contato com o pessoal.